Alô, amigos do futebol, estamos chegando, começando mais um Em Campo com o Barba, aqui no Marcos Lopes TV, noite de sexta-feira. Você já sabe que é o dia da gente bater papo aqui a respeito de futebol, com quem está dentro, com quem já esteve dentro, com quem está fora, com quem administra, com quem faz rodar aí o futebol do Rio Grande do Norte. E o nosso convidado de hoje é presidente de um clube centenário, é o segundo time do coração aí, da grande maioria. Quem não é puro, PO, puro de origem, tem um outro time, mas torce pelo Alecrim, é alecrinense, mas torce pelo América, é alecrinense, mas torce pelo ABC. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Josenildo Lins, presidente do Periquitão, do Verdão Maravilha, que está fazendo uma segunda divisão muito boa, mas muito boa mesmo, e amanhã tem um jogo decisivo aí pela frente. Presidente, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, ao Em Campo com o Barba. Sinta-se em casa. Estamos. Obrigado e obrigado por ter chamado a gente. Para falar do Alecrim sempre é bom. Realmente é a segunda maior torcida do coração do Norte Rio Grandense. Josenildo, como é que está o Alecrim nesta segunda divisão? Ali na pontuação a gente está vendo, está brigando, não é? Quer dizer, conseguiu, na saída do Tonê, o Galdino conseguiu dar uma recuperada, é o mesmo time, time de boa qualidade técnica individual. Como é que foi montado esse time do Alecrim? Na realidade, a gente, após o Sub-17, a gente começou a planejar a segunda divisão. Juntamos com o vice-presidente, com alguns diretores, alguns conselheiros e com o diretor de futebol, Edson Camarão, que, como mesmo ele sendo empresário de jogador de futebol, ele desde há uns 5 anos que ele vem sendo diretor de futebol profissional do Alecrim e tem ajudado a gente bastante também com até alguns jogadores que ele trouxe. A gente fez um planejamento, por sinal, começamos esse planejamento após realmente em julho, pensando, vou contar até uma história aqui, a gente estava tentando trazer o treinador do Santa Cruz, fizemos um planejamento junto com o João Paulo, com a comissão do Santa Cruz, com toda a ajuda também do pessoal do Santa Cruz. A gente conversou com o Lupécio, com o Quebra-Osso, eles deixaram os jogadores à disposição e a comissão técnica. Fizemos em julho e agosto, fizemos reuniões direto com o treinador, alguns jogadores indicados pelo João Paulo, para que a gente buscasse esse acesso, que é muito difícil. Por sinal, eu acho que talvez seja o mais difícil de todos que a gente participou, por ter várias SAF, pessoal trabalhando com pessoal bem organizado, todos eles. Aí a gente fez só que o Guarani, do time da segunda divisão lá do Campeonato Mineiro, ofereceu um valor para João Paulo, e João Paulo foi com a comissão, e a gente juntou de novo a diretoria, a gente estava com todo o planejamento, com os jogadores que ele tinha indicado, jogadores novos, principalmente jogadores abaixo de 23 anos, e nós íamos só com 3 ou 4 jogadores que a gente estava indicando, e ele ia trazer, e era a base do Santa Cruz, tinha sido vice-campeão, né? O Ian, o Peu, o Teixeira, todos esses jogadores iam junto, o Jonathan, aquele que foi até base do Alecrim, que foi com ele junto lá para todos esses jogadores a gente tinha ajeitado com o João Paulo, tanto que na contratação de Paulinho, de Ian, ele estava junto comigo. Eu chamei, aí eu indiquei alguns jogadores que ele concordou, no caso João Paulo. Eu fui até São Miguel do Gostoso, eu soube que o Adalberto estava chegando do Confiança, tinha terminado o contrato. Eu fui lá, conversei com o Adalberto, levei João Paulo lá, ele disse, não, é um cara experiente, mas dá para que a gente fizemos um acordo. Não tínhamos até, quando eu fui falar com o Adalberto, eu disse que não tinha como pagar ele, porque era um cara que tinha uma história no futebol já do Nordeste, e ele de antemão, ele foi um cara muito sensível à situação que o Alecrim vive nesses últimos anos,
e concordou com o que a gente podia pagar, que não é o que ele merece, mas o que a gente podia pagar, e veio junto ao projeto. Só que houve esse problema que João Paulo teve que ir embora e a gente teve que contratar um treinador com urgência, que a gente já estava com jogadores contratados, 2 jogadores só que a gente tinha pensado, foi junto com o João Paulo, que foi o Jonathan, o segundo volante, né, do Santa Cruz, e o Bambu, que a gente também era muito bom jogador. Os 2 que a gente já tinha também estava pensando, tinha falado com o Lupes, o Bambu estava machucado, mas a gente estava pensando que eles voltariam antes de começar o campeonato, por sinal ele já está jogando, né? E a gente, como a gente já tinha um esqueleto do time e lá o campeonato dele era sub-23, ele não pôde levar todo mundo, né? Então a gente foi, tentamos ligar para todo mundo. O Paulinho nós tínhamos fechado, conversando com ele, até uma oportunidade para que os times vejam ele mais. É um cara experiente, mas gosta de jogar, porque podia ficar esperando, né, a primeira divisão. Mas ele disse... E faz gols, né? A gente perdeu lá contra o Globo por causa dele. O último presidente disse, eu disse, ter levado o Paulinho, a gente não tinha caído, né? Mas na época não deu certo o valor que a gente podia pagar para ele, e de repente ele foi pro Globo e deu certo para ele. E futebol só ganha um, né? Só ganha um. Aí a gente falou com o Paulinho, e ele disse que vinha ajudar a gente, que a gente até falou para ele que era ele, mesmo naquela idade, era para ele estar em time grande aqui em Natal, no ABC, América. Ele disse que teve algumas sondagens, mas nunca dava certo. Aí eu disse, bora lá que tu vai ficar visto aí, né? Nessa segunda divisão, e quando voltar, talvez se a gente subir, a gente possa negociar, ou você vai ter trabalho aí garantido, né? Então ele é um cara que não dá trabalho nenhum, sabe? O Paulinho é um cara que faz o trabalho dele, vai para casa, tal. Muito bom, relaciona-se muito bem com todo mundo, principalmente com a diretoria. E a gente contratou ele, contratou o Adalberto, que era um... Aí a gente pegamos o Teixeira, o Adalberto, e a gente fez um esqueleto, né? E aí a gente pensou em trazer um goleiro, que talvez... Aí coincidentemente o Rafael estava terminando lá no Sampaio Corrêa, e a família dele, os 2 filhos e a esposa, moram em Ceramirim. Isso. A gente foi atrás dele, porque mesmo a gente não tendo condições de pagar o valor que o Sampaio Corrêa paga, e ele tinha um contrato com o Serra, com o Ranieri lá, da Paraíba. A gente fez um acordo primeiro com o Serra disse que emprestava, e a gente ia pagar uma parte do salário dele, mas quando ele chegou aqui, terminou ele rescindindo com o Serra, fazendo um pré-contrato, já tinha feito um pré-contrato com outro clube, mas disse que, como tinha dado a palavra a gente, ia jogar a segunda divisão. Teve uns jogos que ele ficou de fora por estar contundido, né? Mas isso é normal. Inclusive, presidente, nesse último jogo do Alecrim, não jogou o Rafael. Isso. O goleiro... O Thiago. O Thiago era para ter ganho o bicho dobrado, viu, pela vitória. Com certeza. Com certeza. Na hora do sufoco ele segurou. Segurou. Para você ver, né? Futebol tem essa coisa. A gente contratou o Thiago, a gente tinha visto ele na base do ABC, jogando contra o Alecrim, eu já tinha visto ele. E ele mora também em Extremóis. A gente trouxe o Thiago e trouxe o Misael, só que o Misael era acima da idade, e só pode 7 jogadores. Mas a gente deixou ele no grupo, negociamos com ele, e ele ficou no grupo. Aí agora, com a saída de Toné, no jogo agora, aí ele se machucou-se, o Rafael. Por sinal, estava lá dando uma força com a gente lá no vestiário, mas realmente ele não tinha condições de jogar. Aí o treinador preferiu o Thiago, e ficou entre o Misael, e o treinador de goleiro disse, não, o Thiago está treinando muito bem. Qual é a idade do Thiago? 22 anos. Olha, é jovem. Ele foi base do ABC. Bom goleiro. Só que ele estava jogando no Campeonato Pernambucano, na segunda divisão lá. E tinha tido uma contusãozinha, mas no decorrer, como a nossa pré-temporada foi maior, deu para ele se recuperar. E ele foi muito bem, né? Muito bem mesmo. Por sinal, eu recebi ligação de uns 10 clubes atrás dele depois daquele jogo. Olha aí. Só os clubes, eu disse, não, a gente vai subir. Porque o cara pedia, né? Perguntando se podia ligar, porque tem muito clube com isso aí, liga eu posso ligar para saber a situação dele e tal. O Michel, vocês já liberaram pro Campinense mesmo? Não. Não? Ainda não. A informação que chegou é que ele já estava
Ainda não foi liberado. Ele, na realidade, ele jogou no último jogo e vai jogar. Não, eu digo liberado no sentido de depois do campeonato. Não, aí como a gente tem essa preocupação de não fazer contratos longos para não ficar o clube financeiramente, né, apertado, a gente faz uns contratos e se der certo a gente prorroga, né? Para que a gente não. Então nós tínhamos feito um contrato. Ele estava na segunda divisão do Campeonato Pernambucano, a gente falou com ele, por sinal, ele é um atleta que já jogou comigo no Amador, que eu conheço ele desde novo, então a gente fez. Tem um irmão dele lá que também está no Alecrim, um garoto muito bom, o Ian, 2005, também está treinando lá com a gente. E ele falou se tiver uma oportunidade melhor, a gente falou isso para todos os jogadores. A gente não pode brigar com os times com salário, né? Porque a parte é mais, a gente tem um teto. Aí foi não só o Campinense e alguns outros times. Até ele falou assim, rapaz, eu não tenho nada acertado, mas realmente os caras anunciaram, né? Exatamente. Anunciaram, mas não tinha nada acertado. Ele disse, não, eu vou cumprir o contrato todo e no final a gente vê, né? Se o que for melhor para ele, né? A gente também não vai atrapalhar o atleta. Aqui a gente trabalha bem para que não atrapalhe o atleta e também não atrapalhe o clube, nosso clube, né? Josenildo, eu estava vendo o time, quando começou o campeonato da segunda divisão, aí começa o campeonato da segunda divisão, com 3 SAFs. Isso. O Laguna, que eu acho que já vai para o terceiro ano como na segunda divisão. Isso, terceiro. Aí chegou o Rio Grande. Muito forte, buscando jogadores que estavam jogando na Série C, Série B de campeonato brasileiro. Vem o QFC com uma estrutura que já trouxe do PSG e com uma estrutura também realmente muito grande, tanto que eu acho que é o único time que está invicto ainda no campeonato. Isso. É o QFC. Muito bom. E aí vem o Alecrim, surpreende com a contratação do Tonê, quer dizer, foi ali a primeira credencial do Alecrim dizendo que estava chegando para brigar. O Tonê não deu certo, mas o que eu queria dizer é o seguinte, o time do Alecrim que eu tenho acompanhado na segunda divisão é um time tecnicamente que não fica atrás de nenhum. Ele está brigando e os números estão dizendo isso. Marcos, eu tive uma reunião agora há pouco até com um empresário que ele ajuda muito o Alecrim na base. Aí eu conversando com ele, eu fiz uma relação para ele. Eu tenho 11 jogadores que passou na base do Alecrim de 2017 para cá, que está no plantel. 11. Mas você diz assim, são jogadores novos, que querem o seu espaço. Aí você chega e faz assim, o QFC, realmente talvez tenha um time melhor do que o nosso. Mas quando entra nosso reserva, são jogadores que já jogaram 4 segunda divisão, jogaram em Globo, jogaram em ABC, jogaram em... São cara, você pode olhar o banco, você tem um Nino que já rodou muito, você tem um Lucas, você tem um Misael goleiro. São jogadores que quando a gente coloca, tem um João Vitor, o pessoal que vieram da base, tem um Gustavo lá que estava no Serra, está lá no banco, ele teve machucado, não entrou ainda, mas já foi relacionado agora. Tem vários jogadores, o Pedrinho que já foi base do Grêmio, foi do Sub-23, era capitão, teve na base do ABC a vida toda. Então, a gente tem jogadores já rodados, mas novos. Nós temos bastante jogadores novos. Nós fizemos aquele esqueleto, eu trouxe o Pedro Maia para ser lateral esquerdo para você ver. Quando chegou uma oportunidade em Serrinha de Reginaldo. Pois é. Chega lá, aí diz assim, o pai dele diz assim, pô, não quer... Eu digo, não, pô, não tem como pagar Reginaldo. Ele disse, homem, ele tá parado e quer jogar. Mesmo que depois, ele só pediu para que se aparecesse um clube a gente liberasse. Então a gente... Para você ver, a gente já tinha o Pedro Maia, que jogou no Globo, né? Já foi base, eu acredito que ele foi base do ABC também. Foi do Alecrim, depois eu emprestei ele pro ABC, ele e Jonathan, na época, em 2018, como era Bira o presidente, e eu era o diretor da base. Eu mandei pro ABC junto lá com o Gilmar, e depois eles saíram e hoje eles voltaram. Aí tem muitos jogadores novos da terra que estavam com assim. Um Reginaldo, uma pré-eleição lá, ele disse, pô, eu comecei aqui no Alecrim com 15 anos, é uma satisfação estar voltando para cá e tentar botar o time A gente vê que os caras não estão pensando só no salário, porque se a gente for contra os times que tem a SAF, os caras têm o dinheiro, né? Isso. Mas aí a gente tem que se organizar, planejar. A gente já conhece um pouco o futebol do Rio Grande do Norte, vem trabalhando na sombra dos outros ex-presidentes, Luiz Henrique, Emerson,
Todos eles a gente passou. Após 2000, da queda em 2000 com o Oswaldo, que é o nosso vice-presidente, que fez um bom trabalho, mas como o ano passado a gente fez um time bom e caiu, né? Porque às vezes não dá liga, né? E essa mudança que a federação propôs aí, foi aprovada para o próximo ano, sobe em 2 a segunda, cai em 2 a primeira. O Alecrim foi favorável a essa? Fomos sim. A realidade é que o pessoal tinha procurado o Alecrim Futebol Clube sobre essa questão, até o diretor do QFC, junto com o Severo, conversou comigo para a gente lutar junto sobre essa saída para ter 2 vagas. Só que você sabe que no regulamento você tem que ser um ano antes. Tem igual que ser um ano antes. Pode aí mudar não pode. a regra então, com o jogo andando. mas na primeira reunião que houve, a gente comentou com o Zé Vanildo, todo mundo deixou a gente tentar isso aí, mas ele explicou isso aí, né? Ele disse que ia ver o que podia fazer, mas só podia resolver se os clubes da primeira aceitassem. Então é muito difícil o time da primeira isso querer que caia 2. Querer botar mais um aí na reta. Né? Porque tinha cai 2. Aí o cara tá na primeira de, eu posso ir nessa, né? Principalmente os times de menor expressão, sem ser ABC América, que tem um investimento maior. Aí Zé Vanildo conversou com ele. Eu acredito que isso só aconteceu pela qualidade da segunda divisão desse ano. Eles viram que a qualidade está impressionando, está chamando a atenção positivamente a qualidade. Você pega um time lá, não sei se você viu, o time do Rio Grande, você falou no Rafael, o atacante, mas você lá tem o Erivelto, o Jacaré, pois é. O rapaz que fez o gol, que você sabe que ele na Paraíba ele teve aqui, eu acredito que ele teve um ano aqui no América, né? Eu não lembro o nome dele. O Luiz, o que fez o gol. Fez o gol, Luiz Henrique, né? Ele teve no Souza, cara que já é rodado. Então, a zaga deles, o treinador também é muito competente, o Igor, que já estava no Fluminense do Piauí, trouxe muitos jogadores. Ele deu azar no Renanzinho, que se machucou, se não foi? E o Renanzinho já está não vou dizer pré-contrato, mas já está na alça de mira do ABC. Pronto, aí você vê assim, o volante deles é muito bom, você conhece o camisa 5, o camisa 5, muito bom jogador. Rian, parece que é Rian. Parece que é Rian. É muito bom jogador. Você vê que aí você vai pro Laguna, que o cara trouxe até um Bill que jogou, né? A cada dia está melhorando o time muito bom. Já tinha Noninha, já tinha aquele do ano passado, já tinha o Varolo. O Varolo. O que me chamou muita atenção foi o da beirada, acho que é o 77 do Laguna. Vamos ver quem é. O 77 é o que eu acho que ele jogou no Picos, eu acho que no Pico 4 de julho. Ele veio do 4 de julho, é muito bom jogador. É Zé Arthur, eu acho. Zé Arthur, muito bom. Ele fez até um gol contra a gente, mas ele é muito bom jogador. É aquele jogador realmente, eu acredito que também vingue. Mas a gente está com uma segunda divisão realmente muito boa. O que foi que houve com o Fernando Toné, presidente? Sim, aí o Toné, a gente começou, a gente deu toda a estrutura para ele, na realidade vocês sabem que a gente alugou a dependência do Globo, ele ficou num hotel lá vizinho e fez um trabalho, estava fazendo um trabalho, é um cara super competente, mas só que ele não conseguia, segundo até as palavras dele, não estava conseguindo encaixar. E naquela derrota a segunda derrota que a gente teve eu acredito que foi até contra o Laguna, né? Eu acho que foi contra o Laguna. Aí ele disse, rapaz, eu não estou conseguindo encaixar. Aí ele disse, aí ele pegou e disse para mim assim, ó, se contra o Parnamirim esse time não deslanchar, eu vou embora. Aí eu peguei a brecha, né? Eu disse, rapaz, que eu, como homem, como treinador mesmo nos outros anos que teve no Alecrim, a torcida adora ele, sabe? Quando a gente trouxe ele, era todo mundo eufórico. Foi uma contratação de impacto do de Alecrim. Impacto, Aí eu fui conversando com ele, eu disse, não, professor, mas para que a gente, se der errado alguma coisa contra o Parnamirim, aí acabou nosso investimento todinho. E nós não temos mais o que fazer.
Então é melhor a gente fazer uma negociação. Aí ele também foi de acordo, porque a pessoa que chegar ia pegar um Parnamirim, que era um time que não estava treinando, a gente pensava até em ganhar, né? Aí ele disse, eu concordo. Então a gente saiu, foi em paz, disse que voltaria para o Alecrim, a gente fez um acordo e ele foi, a gente desejou que ele seja, por sinal ele assinou no CSE, né? Isso. Já está no CSE. É um cara de uma personalidade, todo mundo gosta dele no Alecrim, todos mesmo, mas só que, infelizmente, a gente só tinha essa bala, né? Então a gente não podia mais perder. A gente não pode perder, na realidade. Num campeonato desse que tem 4 equipes, todos brigando. Todos brigando e todo mundo muito colado. Muito colado. Então eu disse para ele, ele entendeu, e a gente fez um acordo e ele foi. Por sinal, não trouxe outro treinador. Porque também daqui que o treinador conhecia esses jogadores, a gente ficou com um auxiliar. Já estava ali, já estava dentro, já era o auxiliar técnico dele. É um cara que conhece o futebol do Rio Grande do Norte, trabalhou time que está ganhando não se mexe, tem que deixar. Né? Aí ele mexeu, só que no caso dele, aí eu disse, não, Vandeio, você vai, e a gente pega o Parnamirim, você veja aí, conhece os jogadores nesse jogo contra o Parnamirim, que por sinal foi aquele jogo que saiu 7-0, né? Isso. Aí ele foi, os jogadores me procuraram, mas o Paulinho, o Adalberto, e pediram para que deixasse ele. Ele disse, não, rapaz, não contrate outro não, que aqui está fechado. E vamos para frente, vamos ver o que dá. Então, depois disso, a gente jogamos lá no Apodi, tivemos o jogo agora contra que a gente levou, tivemos muita sorte, fizemos 2 gols muito rápido, não foi? Eu esperava mais, presidente, do Apodi, do Univap. Eu imaginei que o Univap, neste segundo turno, fazendo... Ia deitar quem jogava 4 dos 5 ele ia jogar 4 em casa. É que eu nem entendia o sorteio para dar tanto jogo lá, né? O primeiro ele jogou todo fora. Foi um trabalho. Entendeu? Eu imaginei que ele fosse... fosse incomodar. Por sinal, a gente foi muito bem atendido lá, sabe, pela diretoria do Univap, até agradecer lá. Mas futebol, para você ver, a correria do primeiro ano até atrapalhou, eu acredito, o Univap, porque o time era bom. Não sei se foi anunciado um atacante. O atacante deles, muito bom, um centroavante. No jogo contra a gente, nem o capa, nem o atacante, eles escreveram e o cara no último dia não deram condições, deram na segunda-feira condições de jogo, depois que jogou contra a gente. Aí ele pegou naquele jogo, parece que ele tava sem 2 titulares também. E lá é um só para cada um, né? Jogar lá 15 horas, meu amigo, não brinque não, viu? Olha, a gente dormiu em Mossoró, a gente com medo de sair, a gente foi para Mossoró, dormimos lá, conseguimos lá uma pousada lá e ficamos em Mossoró e fomos de manhã para lá para pegar. Mas no carro dava 40 graus. Entre Mossoró e lá era 38, 40. Eu digo, eita, a gente tá almoçando, o cara com um ventilador assim. Cara, correr não é fácil, não. E pro jogador deve ser... E o gramado não é também... Eles tiveram uma reforma lá, mas eu acredito que com certeza com pouco tempo eles vão estar na primeira divisão. Amanhã, presidente, é um jogo chave, não é? Menos mal pro Alecrim que o jogo veio pro Frasqueirão, saiu do Nazarenão. Mas pega o Laguna que tá embalado. Isso. Na realidade vai ser um grande jogo, o Laguna foi a equipe que deu muito trabalho lá, por sinal ganhou a gente lá mas a gente vai respeitando eles, mas vamos tentar essa vitória, que é muito difícil, mas para que a gente chegue lá na primeira divisão, a gente tem que passar por Laguna, por Parnamirim, por todos, né? Infelizmente todo dia vai ser uma final agora, todos os jogos, né? Qual é a sequência do Alecrim? Ele pega o Laguna... A gente pega o Laguna, o Parnamirim, depois o QFC. Pega o Parnamirim no Barretão, né? Pega o Parnamirim em casa, o jogo é o mando de campo do Alecrim, pega o Laguna fora e pega o QFC na final no Pascoal, onde eles mandaram. Deve ser no... Pena que não tem condição de público no Pascoal de Júnior. Vai conseguir público para amanhã? Vai ser liberado o público amanhã? Vai ser liberado o público. Eu conversei agora com o Rafael e ele falou que vai colocar um ingresso a preço popular para a torcida. Quem gosta do Alecrim, quem gosta do Laguna, vai ser R$20 e 10 para estudante, para que todo mundo possa assistir essa segunda divisão, que talvez seja a melhor de todos os tempos, né? Eu não tenho lembrança de uma segunda divisão tão disputada. E tanto é que motivou essa mudança aí no campeonato, né?
Isso porque a realidade e outra coisa, o sarrafo do pessoal da primeira, eles têm que fazer um time bom para não cair, né, no próximo ano. Para não cair, qualifica os dois Agora lados. já, né? É. Agora em 2025, eles têm porque vai cair 2. Então, eu sei que quem ganhar no próximo ano vai subir 2, só entra em 2026, mas para os times da primeira já vai ser, a mudança vai ser agora. É. Não é isso? Já vai ser agora, Vai exatamente. ser. Então, eu acho que a qualidade até da primeira forçou a primeira ser uma primeira até acima da média também, né? Porque ninguém vai querer cair, né? Presidente, como é que, se a gente, aqui é só só um exercício de projeção, não estou dizendo que o Alecrim vai subir ou não vai subir, porque tem que respeitar, o jogo é Isso, jogado, não, não tem ninguém bobo é 11 aí, contra 11, né? Tá vendo os números, né? A gente tá vendo aí, é 15, 14, Isso, 13, entendeu? 12, 12, tá todo mundo ali. Todo mundo tem chance. Tá todo mundo colado. O Alecrim hoje, ele tá estruturado para disputar uma primeira divisão, se for o caso? Tá, na realidade, a gente contratou lá o campo lá do Barretão, mas só que a gente sabe que o Globo vai entrar, né? Por sinal, até brincando, a gente disse assim, pô, a gente vai brigar aqui com vocês aqui dentro mesmo. Só que a gente está em conversa com o prefeito de Seramirim, No Estádio Novo. No Estádio Novo, a gente tinha ido, que tem aquela visita que houve com Bira, a gente já tinha ido lá e faltava o gramado. E eles Ele quer inaugurar agora em novembro, né? Isso. Só que o gramado ainda não estava 100% e eles pediram 60 dias para o gramado estar bom. E eles me prometeram que se o Alecrim subisse, eles dariam a estrutura toda para que a gente não saísse de Seramirim. Ficasse mais um clube e ficasse no centro, porque no centro, até para a torcida é melhor, né? Muito. Tanto os torcedores lá da cidade, como porque para você ver, para pegar uma mototáxi do centro de Seramirim para o Barretão, o pessoal cobra R$ 15. Aí o cara vai pagar ainda para assistir, aí o cara não vai, né? Não vai. Aí por isso que dá pouca. Mas eu acredito muito que se o jogo for no centro, o cara vai ter um jogo. Um time da segunda contra um da primeira divisão lá, com certeza vai lotar. O estádio lá deve caber entre 3 a 4 mil pessoas. É o público do nosso campeonato. Isso. Eu tive lá, eu acho que você vai surpreender. O vestiário de lá, o cara fez um vestiário, o mesmo nível do ABC, do ABC mesmo, porque tem 3 lá no ABC, né? Mas o que o ABC usa, aqui tamanho do Arena. Ele fez um vestiário muito grande. A sala de imprensa muito boa, camarote, fez tudo. O prefeito, o Júlio César, recebeu a gente muito bem e ofereceu isso aí. Ele não se reelegeu. O candidato dele teve uma maioria de mais de 70%. Já é uma garantia de que vai pode continuar, né? Isso. E ele prometeu, quando falou, o candidato dele conversou já com um rapaz, com um prefeito eleito, e que eles poderiam ceder toda a estrutura lá, como nós temos uma casa alugada lá próxima ao campo, porque a gente não o que acontecia, quando os jogadores iam para jogar lá no Barretão, as casas lá que a gente pode alugar é umas casas assim, um pouco afastadas da cidade, e Marconi disse que estava tendo muito assalto. Tá perigoso, então os jogadores mesmo pediu... Perigoso e abandonado, né, presidente? Assim, a gente vê que não tem... o local lá? O local lá, né? Não, eu não... tipo assim, por sinal, eu tenho assim, essas casas lá, eu não conheço. Mas foi o que os jogadores que já tinham jogado lá disse que está muito perigoso, e por sinal tinha sido arrombado na época lá, roubado algumas coisas do Globo. Aí a gente falou com o Marconi, e Marconi também estava com o Sub-20 lá, alojado. Aí a gente alugou uma casa em Seramirim, já pensando no campo de Seramirim, né, que ficaria toda a estrutura, se a gente subisse, claro. Aí a gente está alojado lá. Alguns jogadores não se alojaram, como o Paulinho, ele prefere voltar para Natal, o Ian, tem alguns jogadores que não quiseram se alojar, eles voltam, a gente dá uma ajuda de custo da passagem e eles vêm para casa, mas aí tem uma alimentação boa lá, a gente contratou umas cozinheiras, e pensando já se a gente conseguisse chegar, que a gente não faz time para não pensar em chegar, né? Claro, então a estrutura está montada. Temos alguns empresários que estão aguardando, né,
que estão ajudando nesse campeonato e com certeza vai ajudar na primeira divisão. E nossos conselheiros, ex-presidentes, todos estão imbuídos nessa, que a gente chegue nesse patamar da primeira. O pessoal está vendo a possibilidade boa. Ela é difícil, mas matematicamente o Alecrim tá no jogo. Tá no jogo. E fora, o Josenildo, fora da segunda divisão, a gente saindo um pouquinho do futebol, como é que está a situação de estrutura do Alecrim? Aqueles problemas todos que o Alecrim enfrentou recentemente foi com o Luiz Henrique, não é? Foi tudo saudado, saneado. O Alecrim hoje é um time que está... clube que está tranquilo? Tranquilo. Por sinal, eu tive, agora há pouco tempo, chegou umas 2 pessoas querendo saber se o Alecrim poderia virar SAF. Estava aqui para lhe perguntar a respeito disso aí. Não, para a gente chegar nisso que você falou, como estava estruturado. Aí eu disse, talvez seja o clube que deve menos no Brasil. Eu falei para o rapaz. Aí, por sinal, a gente tem como mostrar que, na realidade, com Luiz Henrique Saldanha, nosso advogado e ex-presidente, por sinal, na última reunião eu disse, você é meu presidente de honra, porque a gente deixou o clube realmente sanado, tem algumas dívidas, mas todas negociadas, né? Mas não tem essa questão de... A gente tinha umas dívidas na época ainda do 2015 com o inglês. Com o inglês. Com Armstrong. Com Armstrong, que eu não conheço, não posso nem falar, porque realmente nessa época eu não estava... Não perdeu nada. Eu não conheço, mas tipo assim... Mas ficou umas dívidas que na realidade foi dívidas trabalhistas, e Luiz Henrique tentou negociar e conseguiu, por sinal, o último jogador que faltava ser negociado era o Caleb. O Caleb, ele era um jogador do Vasco, que teve aqui na época, e ele colocou o Vasco na justiça, automaticamente colocando junto o Alecrim. Que ele tinha vindo emprestado. Ele tinha vindo emprestado, botou o Alecrim e botou. Então, até esse jogador, Luiz Henrique, conseguiu negociar com ele e desmembrou o Alecrim desse processo com o Vasco, que vai continuar. A gente conseguiu negociar direto com o Caleb, porque ele mora aqui em Natal. Ele mora aqui em Natal, ele gostou de Natal. E a gente procurou ele e a gente fez Luiz Henrique fez uma oferta a ele, para que ele fosse desmembrado do processo, que o Alecrim, na realidade, pagou a ele na época. O problema dele, ele era um jogador emprestado, era com o Vasco. E Agora, Josenildo, qual é a sua posição, assim, e o que é que você sente lá de conselheiro, seus pares de diretoria, em relação à possibilidade de uma SAF? Eu estava dizendo outro dia aqui na resenha que se eu fosse um investidor e que estivesse em busca de comprar um clube aqui no Rio Grande do Norte, o meu investimento seria feito no Alecrim. É um clube centenário, um clube que está enxuto. Isso. Né? Na realidade, a gente, com todo o Brasil falando em SAF, né? A gente não pode deixar de conversar com os pares lá sobre essa questão. Só que, tipo assim, a gente tem que fazer um estudo em cima de quem é o investidor, de quem vem. Porque é um time centenário que a torcida está adormecida muitas vezes, mas é a terceira força do Rio Grande do Norte. Sempre foi. Mesmo ele na segunda divisão, eu lembro eu acredito que em 2018, a gente fez um jogo no Arena contra o Palmeiras de Goianinha, a gente colocou quase 2.000 pessoas, que não era só alecrinense, mas eu estou dizendo assim, numa final que a gente até perdeu para o Palmeiras, no acesso, mas eu estou dizendo assim, tinha gente lá, a gente tinha botado 2.000 ingressos, vendeu e não tinha mais ingressos para vender no Arena. Quer dizer, se esse time acordar, ele chega. E a gente conversando com alguns dos diretores, a gente está pensando eu tive até com um ex-presidente que pensou em fazer uma comissão para estudar essa possibilidade. Olha aí, essa aí eu acho que é de primeira mão, que aqui você está recebendo aqui Em Campo com Barba, com Josenildo Lins, que é presidente do Alecrim. Possibilidade da criação de uma comissão para começar a avaliar essa possibilidade. Isso. É porque o Alecrim é um time grande, então a gente não pode ser de supetão resolver virar SAF. A gente tem que criar uma comissão.
juntos com os ex-presidentes, com o conselheiro, o jurídico, e a gente vê a possibilidade que seja bom para o Alecrim. A gente não tem que ser bom só para a SAF, tem que ser bom para o Alecrim também, né? A gente vê essa situação, porque futebol cada dia está ficando mais caro, né? Tá. Muito, e com a chegada dessa SAF, ainda mais, né? Porque hoje inflacionou demais, inflacionou. Em todo o Brasil, tá? Você chega, jogadores que a gente trabalhava com valor, hoje tá pedindo um valor lá em cima, porque sabe que tem clube que paga, né? Outro dia a gente recebeu aqui, Luciano Mancha disse a mesma coisa. Gustavo Cartacho, que inclusive está no SAF lá no Capital, Isso. disse a mesma coisa. Francisco Diá disse a mesma coisa. Todo mundo que mexe com futebol, o cara que contratava um jogador aí por 20 mil, hoje o cara 20 ele não quer nem, ele não quer mais conversar. Não quer não. Ele sabe que vai ter uma SAF ali que vai pagar mais. No Rio Grande do Norte, é por isso que a gente às vezes quando chama o jogador, a gente não fala muito em salário, fala na projeção dele, para os outros clubes ver. Pronto, agora mesmo eu recebi uma ligação de 2 treinadores daqui que querem ir assistir o jogo de time de Série A, pedindo se podia entrar, tal. Eu disse, não, mas a gente consegue colocar diretores de clubes daqui pedindo para ir assistir o jogo amanhã. Por sinal, eu disse, vou ligar para Rafael, que é o mandante. Que é o mandante. Mas o cara quer ver o jogador do Laguna, quer ver o jogador do Rio Grande, quer ver o da coisa, porque sabe que está muito caro, tem que ver. De vez você acha uma mosca branca no meio dessa e outro dia a gente estava dizendo aqui, eu não consigo entender, sinceramente, a gente falou muito no Paulinho. O ABC passou o campeonato todo, ele contratou, o ABC deve ter contratado esse ano uns 9 ou 10 atacantes. Fez 3 ou 4 gols o ataque. O América contratou 5 ou 6 atacantes. Nenhum deles, pegando os atacantes do América e do ABC, nenhum deles, com o potencial do Paulinho. Na sua opinião, presidente, existe preconceito com relação à idade do Paulinho? Acho que não. A realidade Por que não querem Paulinho? Como é que a ABC e a América não enxergam Paulinho, um cara que tem faro de gol, se a bola chegar nele, ele faz? Mas nos bastidores a gente sabe que houve proposta. O problema é que a proposta não foi tão boa como o Paulinho queria, sabe? Porque, na realidade, é como essa valorização. O jogador vem de fora é mais valorizado, né? Não é por causa da idade. Porque Paulinho em campo ele tem mostrado que a idade dele parece que cada dia tá igual a vinho, né? Tá ficando melhor. É impressionante. Eu sou fã do futebol do Paulinho, porque é o cara que decide. Ele decide. Aí, teve isso aí. Você sabe que é muito cobrado também. Um time grande como a ABC e a América é muito cobrado pela torcida, né? Por contratações. E mais, com certeza, ele foi procurado pelos clubes. Teve uns clubes de fora que ele não foi porque não quis, assim, porque não queria sair de Natal. Mas ele tem mercado ainda, eu acredito ainda por uns anos aí. Muito bom jogador. Eu acho que tem. E é focado, viu? É aquele cara que só trabalho. Nunca se ouviu falar nada de extracampo do Paulinho. Muito trabalho, trabalho muito. Eu acho que ele fez, se a gente juntar agora essa temporada com a segunda divisão, ele já passa de 20 gols. Já, com certeza. Agora ele já é o artilheiro. Engraçado que ele foi artilheiro da segunda, da primeira, já é da segunda de novo. Da segunda também. Mas eu soube que também tem uns clubes ligando para ele de fora, querendo contratar ele, sabe? Alguns. Eu acredito que eu vejo assim, eu digo assim, o Alecrim está sendo uma vitrine para o pessoal, mas só que o Paulinho é diferenciado, é um cara que já tem mercado também, né? O Adalberto, alguns jogadores lá que a gente, graças a Deus, deu certo a negociação, porque a gente viu, eles viram que era um trabalho sério, por mais que não tenha tudo transparente lá. E a gente sabe que a gente vai subir, mas vai ter proposta para alguns jogadores sair, né? E a gente vai tentar negociar com alguns e vamos ver o mercado. Eu sei que vai ficar muito em cima, mas como, segundo o pessoal, a segunda divisão, se Deus quiser, se a gente conseguir chegar, que é muito difícil pela qualidade dos outros 3 times, mas se a gente conseguir chegar, a gente vai ter do dia 24 de novembro vamos dizer, a 15 de dezembro, para fazer o time, assim, montar, né? Porque o campeonato começa no 15 de janeiro. De janeiro. Então, já definiram essa data? Não, mas se falaram lá que estão pensando nessa data ainda. Primeira quinzena é 15, né? Eles falaram assim, primeira quinzena. Então,
tanto a gente como o Laguna, como o QFC, nós vamos ter 30 dias para montar e 30 para treinar e começar o campeonato, né? É um bom tempo. Só que como todos estão com um time formado, deve cada um, o que ganhar, fazer um time... O que subir vai fazer ali uma seleção, né? Fazer aquele time, ele tentar trazer alguns jogadores até dentro da segunda mesmo e trazer 2 ou 3 para que faça, né, a diferença, né? Dos dois sistemas de disputa que foram apresentados no Conselho Técnico, presidente, qual deles agrada mais o Alecrim? Aquele que é todo mundo jogando entre si, porque dá mais partida, porque você com 2 chaves, você vai dar 4 times e você joga 6 jogos 6 só. jogos. E pode cair, né? Com 6 jogos. E aí eu acredito que todo mundo entre contra todo mundo, mesmo sendo, se não tiver ida e volta, sendo meio a meio jogando, eu acredito que seja melhor para os clubes. Quem não quer é a América e a ABC, mas é a maioria? Votação? Vai ser votação. Se for, eu acredito que o Alecrim, se tiver lá, deve pensar assim, porque a gente vai jogar, né? Mas vai ser a maioria, como você disse. Mas eu acho que eu também acho que o melhor sistema é esse aí, porque é desumano. Você tem 3 times que estão jogando e há que se respeitar. Estão ali por competência, jogando Copa do Brasil, pré-Copa do Nordeste, brasileiro, não é? Tem 3, mas tem 5 que dependem do estadual. Você montar um time para arriscar e fazer 4 jogos, 5 jogos. Aí fica... É complicado. E outra coisa, vai ter 2 chaves. Até para negociar patrocínio, apoio financeiro, fica complicado. Fica. Porque a TV, ela compra os direitos, né? Mas você vai ter uns jogos que... Tem que ter uns jogos que eles queiram, que a torcida queira ver, né? Então, eu acredito que esse jogo, todo mundo entre todo mundo, deve ser... eu acredito, na minha opinião, seria melhor se jogasse todo mundo, né? São 2, essa de 2 chaves... talvez seja mais fácil chegar assim numa semifinal, né? Pensando assim, talvez chegue. Porque joga menos, mas se o time encaixar ali... porque o futebol não é receita de bolo. Pode o time monta um baita de um time e não encaixa. Aí a gente acha isso aí, mas a gente não ganhou nada ainda, a gente está respeitando lá os adversários. O Rio Grande, que eu acho um baita time na segunda divisão, o QFC jogou com a gente, você tem o QFC, que você tem o menino da Beirada que jogou no Souza contra o Cruzeiro, eu assisti aquele jogo, joga pra caramba. O Ramon, né, uma experiência. Ramon é outro fenômeno. O goleiro dele é um garoto novo, mas é muito bom goleiro. Everton. O Everton. Tem alguns jogadores que... O Everton Potiguar, né, o atacante. Isso. O Everton Potiguar, eu já conhecia ele. Em 2018, ele tem um amigo nosso que era preparador, indicou ele para o Alecrim em 2018 com o João Paulo. Só que ele não ficou no Alecrim, eu acredito que ele... porque se machucou, eu acredito. Mas ele foi indicado e na época a gente pensou em trazer ele, que ele era muito bom jogador. Ele estava no radar do Alecrim há muito tempo. O Francisco Diá diz que tem uma caderneta com mais de 600 nomes de jogadores aí. Você, Josenildo, que está há muito tempo aí no futebol de base, tem uma caderneta também ali com... Não, tem uma agenda telefônica. Tem uma agenda telefônica. Com nomes. A gente tem bastante nomes. Quando o cara fala assim, a gente sabe de onde veio, de onde foi, jogou na base de tanto. Porque a gente vem muito tempo com futebol de base, trabalhando aí nos bastidores, né? Fazendo essa parte do Alecrim Futebol Clube, e a gente tem acompanhado o ABC, América, jogadores de base, e do campeonato aí, do Pernambucano, do Paraibano. Esses jogadores que surgem, a gente vê, né, que tem condições de jogar aqui no Rio Grande do Norte. É difícil hoje em dia a gente fazer, mas com a ajuda de alguns amigos também que conhecem o futebol, a gente consegue montar. Por sinal, eu contei até a você que eu fui, eu contei a você outro dia que a gente tinha montado um time no Santa Cruz, eu lembro, né? Que eu disse que fui com o Mota, lembro. que eu disse, Mota, vamos buscar o jogador que hoje está no Fluminense, que é o Ignacio. Aí na época apareceu um monte de pai, mas eu tô dizendo assim, mas naquela época a gente saiu de cidade em cidade, pegando jogadores, e até hoje a gente tem os nomes desses jogadores de 2015 para cá.
A gente tem os nomes de muitos jogadores que passou nessas bases aí. Tu ainda tem tempo de fazer Tenho, essas idas ao interior aí? tenho, sim, tenho. É porque, na realidade, o final de semana, agora nessa segunda, aperta mais um pouco, né? Porque a gente acompanha realmente. Nós estamos com um trabalho de base lá na Zona Norte com o Geilson. Por sinal, a Sim. gente é campeão sub-17 e a gente continuou o trabalho e estamos jogando o Campeonato da Esperança sub-17 para não deixar o time parado, junto lá com a ABC, América, QFC, Estrela, tá todo mundo lá. Nós conseguimos também com o governo do estado, com a Esterbon, um incentivo fiscal para essa base, Sim, manter daquela essa lei base, a lei Sebastião, Sebastião Cunha. Sebastião Então, Cunha. estamos já pensando em 2025 a gente conseguir de novo, para que a gente possa. Só que nós fizemos de 15 a 20 anos, um projeto de 15 a 20 anos e continuamos com o trabalho lá. Tem dia de ter 48 atletas treinando lá, dos 13 com Geilson. Tem um preparador físico, tem preparador de goleiro, todos pagos pelo Alecrim hoje. E com esse dinheiro dessa lei, e temos uma empresa com fotógrafo, cada mídia, né, fazendo esse trabalho lá, e com certeza nós vamos chegar forte também ainda. Esse ano eu não coloquei, por motivo da segunda divisão, o sub-20, ainda estou negociando aí com os diretores, que eu estou pensando em ficar realmente, trabalhar só com 13, 15, 17, e não trabalhar com 20, porque o 20 eu acho que ele tem que estar no Tem que estar profissional. no profissional. Tem que estar no profissional. Então, o 20 dá o quê? Dá visibilidade para a gente ir para a copinha. É. Mas muitas vezes a gente chega lá, a estrutura dos times lá é muito O grande. investimento às vezes não compensa. Aí a gente está vendo aí com a diretoria para que a gente possa fazer um sub-13, sub-15, sub-20, 17 boa nesse 2025, porque aí a gente consegue jogadores para manter. Por sinal, esse ano eu tenho 2 jogadores de primeira mão. No nosso de 2025 tem jogador no Serra, tem jogador no Barra, tem jogadores já tem jogador no ABC mesmo, que esse goleiro agora que estava no sub-20 do ABC era o nosso goleiro do Sim. 17. Por sinal, a gente tem uma parceria muito boa com o ABC e com a América, assim, quando a gente faz um acordo, assina um documento e esse goleiro é o goleiro que jogou agora lá, por sinal pegou 2 pênaltis lá. Ele tem um acordo que o ABC, se for vendido, tem um valor para o Alecrim, e a gente está com o Geilson e com mais alguns jogadores e mais algumas pessoas do interior que a gente vê aí, quando o pessoal chama, a gente vai, chama Porque Geilson. o caminho é esse, né, presidente? É o lado social Isso, isso. do futebol, de pegar meninos aí, jovens e tal, mas é o lado empresarial também, Isso, de isso. colocar no mercado, de vender Isso, para e o você clube ver, faturar. a gente treinava lá na Zona Norte ali, vizinho ao Hospital de Santa Catarina, que chama-se o Piabão, o campo lá, Sim. que é da Prefeitura de Natal. Mas a gente treinava de segunda, a gente foi campeão, mas treinava de segunda a sábado. Quando tinha jogo no domingo, a gente treinava até o sábado, todos os dias, o 17 e o 15. A gente foi, e a gente continua lá, tem uns projetos sociais lá, que também a gente deixou o projeto treinar junto, que o jogador sai do 13 do projeto, que Geilson já tinha lá, a gente tá também, deixou ele ficar com esse projeto, ele treina antes da gente, tem uma equipe dele lá, e o cara estourou aqui, vai pro 17 e ainda dá continuidade. E o melhor é porque a gente tira esses meninos lá Isso. porque hoje em dia os meninos vão para festa, vão para isso, mas estão treinando, eles focam no futuro deles, né? E por sinal, esse ano, porque a gente também, com essa correria da segunda, a gente não anunciou, mas teve aí já teve Vitória da Bahia, teve o Novo Horizontino, que é um trabalho muito bem feito lá, Lá em São veio Paulo. aí, levou 2 jogadores nossos, e tem esse convênio com o Novo Horizontino. Por ser um dos filhos de Geilson, que é o Vinícius, ele foi para lá, foi centroavante nato, cara. Ele era um pouco pesado, emagreceu, focou mesmo. Quando o cara viu aí, levou ele grandão, 2008. Porque muitas vezes, presidente, até por falta de tempo dos dois lados, nosso, que fica muito voltado aí para o futebol profissional, e dos clubes que também se voltam muito
a gente acaba escapando esse tipo de informação e esse tipo de projeto. Isso. Aí Eu acho que esse tipo de projeto é cada vez mais importante para a sobrevivência do nosso futebol. Isso. Aí a gente tá nessa lei, a gente deu entrada, estamos esperando aí sair, mas a gente conseguiu uma empresa também para fazer a base feminina. Porque na realidade lá tinha meninas jogando com os meninos, treinando. Que, aliás, o estadual feminino começa agora, Isso, amanhã, né? sábado. Nós estamos tá na correria hoje de escrever algumas meninas que o ano passado nós fomos vice-campeões. Quinta-feira foi o último prazo, é? Ou foi sexta o último prazo? Para escrever? Para escrever. Não, é amanhã ainda. Tem amanhã para escrever para jogar sábado. Tem 24 horas antes do primeiro jogo, né? A gente está escrevendo essas meninas, vamos jogar, a gente sabe a qualidade também do União, né? Um trabalho muito bem feito lá. Mas tem muitas meninas aí. O Alecrim entrou de última hora também, Isso. Por motivo da segunda divisão, nós fomos vice-campeão nos as duas últimas edições. O vice-campeão, se vocês olharem, é o Alecrim. Só que não anuncia tanto, mas a gente jogou com ela, a gente perdeu a final de 2-0 para a União. E a gente tinha, para você ver, a goleira do Alecrim ano passado está no Vasco, feminino. Pois é a goleira do Vasco. Mas Gaita conhece muito do futebol feminino, do Gaita lá do Cruzeiro Macaíba, e ele é o diretor do futebol feminino hoje do Alecrim. Por sinal, ele está hoje lá na federação, correndo com as inscrições da menina, treina num horário, vai estar tentando, mas eu acredito que no próximo jogo a gente já esteja, não vai precisar escrever mais ninguém, hoje dá entrada em todo mundo. Talvez na primeira rodada rodada porque tem alguns jogadores que talvez não entrem no bid, mas a gente vai correr aí, e como a gente está tentando que o futebol feminino venha para Natal na Copa, né? Pois é. Então é bom a gente estar também lá no meio deles lá, porque futebol feminino é muito bonito. Você disse que eu visitava, eu tive em Santo Antônio de Salto da Onça, outro dia para ver uns garotos e levei 2 treinadores, né? E fui junto, porque na época, o ano passado, eu não era o presidente ainda, mas eu já trabalhava junto com o Luiz Henrique. Eu disse, eu vou com os 2 treinadores para Santo Antônio para pegar um pessoal pro 17. Quando chegamos lá, eu vi uma menina, aí o cara perguntou, quem é que ficou? Eu disse, a menina. Tinha uma menina jogando no meio dos meninos. No meio deles. Aí quando eu disse assim, a menina, eu acho que é Gisele, a menina, o nome dela, passou, né? Aí o treinador, os meninos pegaram, a gente veio para Natal, né? Com um mês a menina estava no Grêmio. Olha aí. A mesma menina que eu tinha dito, olha, eu gostei dessa aí, tá no Grêmio. Mas foi direto de lá? De lá, foi direto. Não passou aqui em Natal em nenhum clube. Mas que ele tem um trabalho lá legal lá em Santo Antônio, tem dois rapazes lá que faz trabalho de base. Santo Antônio não é a terra da Priscila, né? A Priscila que tá no Não, ali é Santo Antônio de próximo a São Gonçalo. Aquele é Santo Antônio lá perto de Nova Cruz. Sim. Aí ela lá tem uma menina que ela tá na base lá, ela é novinha, mas jogava muito. Pra você ver, né? No interior, a gente viu lá, e o treinador, todo mundo aí foi. A Priscila foi vendida aí por 2 milhões, não foi? Ela e a Antônia, não é? Estão despontando aí já. Tá, muito bom jogador. Né? O Antônio tá no Real Madrid, né? Aí o futebol, tipo assim, eu acredito com essa vinda da Copa aqui porque com a Arena das Dunas dessa aqui tem que vir, né? Tem que vir. Eu espero muito. Na sexta-feira houve a vistoria nos CTs, não é? Do ABC, do América, no JL, que o presidente Zé Vanildo está tentando encaixar o JL em algum projeto. Eu soube que ia tentar também o UFRN, né? O UFRN também está precisando de algumas reformas, mas isso eu acredito que dá para resolver até lá, né? Dá. 2014 não tinha nada e deu para fazer. Né? Deu. Mas é muito bom vir o futebol, né? Para aqui, para o Rio Grande do Norte, o futebol feminino. E para mostrar a nossa cidade, para mostrar os clubes daqui, para mostrar tudo, né? E aqui a gente tendo essa arena aqui, veja que esse festival do Banco do Brasil que teve recentemente aqui na arena, final de semana foram 30 mil pessoas aqui dentro. 30 mil pessoas aqui dentro. Muita gente. É muita gente. Era gente demais. Futebol feminino movimenta e movimenta muito. Eleição na federação, presidente. Os clubes pediram ali antecipação, fosse antecipado, o presidente lançou a candidatura dele à reeleição, não está aprovado, não é? Foi aprovado por todos, né? Por todos, né? Isso, mas
pode ter algumas pessoas que não gostem do Zé, mas pelo menos na minha gestão, no Alecrim Futebol Clube, ele tem ajudado bastante. Isso pode ser pessoal, né? Mas eu acredito que a gente vê o clube, né? É. A gente vê o que ele tem ajudado o Alecrim. Quando a gente chega lá, não é, né, só hoje, eu via com o Bira, com o Chico da Fera, com o Emerson, com o Luiz, todas essas questões que sempre eu tive por trás também desses presidentes, ajudando como diretor e como conselheiro, a gente viu que ele sempre ajudou o Alecrim. Só que ninguém agrada todo mundo, né? Não. Mas pro futebol hoje, eu acredito que o correto seria ele continuar mesmo. E para o público, presidente de nenhuma federação é simpático. Né? Porque é como se fosse um sindicato. Ele tem que prestar contas de satisfação aos filiados, não é? Isso. Tem que trabalhar em favor dos filiados. Mas a gente vê que, pronto, uma segunda divisão dessa, uma primeira divisão, são os campeonatos muito bem organizados, né? O próprio feminino, que começa amanhã, as categorias de base, todas elas com premiação em dinheiro. Isso. O Alecrim, por sinal, recebeu 10 mil no Sub-17 de premiação. A gente agora na segunda divisão tem uma premiação de 50 mil reais. Um dos 6 clubes que vai receber esse dinheiro, que já deve ajudar em alguma coisa, ou para premiação, ou para mesmo já começar fechar a temporada zerada. A gente tá sempre lá na federação tentando alguma coisa pro Alecrim e sempre tá de portas abertas. Então a gente não podia também fechar as portas, né? Para quem nos ajuda. É difícil, tem gente que não gosta, mas infelizmente é a verdade. A gente também não foge disso. Presidente, o Alecrim, dá para dizer que o Alecrim passou pela pior tempestade? Eu acredito que sim. Claro que futebol hoje é muito caro, é muito difícil, mas a tempestade foi muito desde a época do Armstrong, que ele saiu, que tem... Foi um Isso, furacão, né? Um furacão. Então a gente ficou com muito medo dessas parcerias, né? A realidade, para você ver, o ano passado o Emerson tentou até e não deu certo, terminou gastando ele mesmo gastando, o pessoal gastando da diretoria, porque não dá certo. Então é muito difícil fazer parcerias. Então, já pensando o que aconteceu, que queira quer não, o cara gastou, mas deixou o clube, né? É bom agora, mas a gente tem que pensar, né, no espelho que fica, né? Então, mas eu acredito que com essas últimas gestões muito bem sucedidas de Bira, de Chico e de Emerson e Luiz Henrique, foram as gestões assim bem controladas, sabe, financeiramente. Eles não deixaram dívidas assim, dívida comum de jogadores. Por sinal, nesses 5 anos eu acredito que a gente teve uma questão trabalhista com o jogador, que foi o Hércules agora, no ano passado. Foi, mas uma questão que a gente até ganhou, porque muitas vezes a gente perde por não ir, né? Porque ele estava cobrando passagem, cobrando alojamento, que disse que não era bom. Assim, realmente foi o que ele cobrou, né? Mas que na época mas quando o juiz viu que ele, por sinal, ele tinha ido embora. Convenhamos, né? O cara entrar na justiça porque o alojamento não é bom. Não, ele até isso ele falou. Então a gente levou, o Luiz Henrique foi comigo lá, a gente levou outro advogado e a gente conseguimos ganhar mais uma vez. E a gente não deixou, porque às vezes vai para a revelia, demora, e quando você vai... Não, aí a revelia... Então, tem uma vantagem que a gente está com o escritório de Luiz, essa, que tudo que chega a gente já tenta correr para que seja resolvido logo, para que não deixe ali para os próximos, né? Claro, tem essas dívidas de INSS, FGTS, que ficaram algumas dívidas que foram negociadas, que a gente vem pagando, mas o time, no mais, está todo enxuto. Acho que não tem clube no Brasil que não tenha dívida. Não tem não. E como eu disse no começo, talvez seja uma das menores dívidas, mas a gente está tentando fazer com que não apareçam mais, né? Mas com certeza, às vezes o cara não fica satisfeito, coloca na justiça, acha que tem alguns direitos, mas a gente respeita muito o trabalhador também, né? Quando eles estão lá, a gente está tentando dar o melhor para que eles não, quando saiam com uma lembrança boa do Alecrim, né? Presidente, o acesso está ali na frente? O acesso está
Tá ali na frente o acesso, tá olhando para o acesso, presidente. A gente tá muito difícil pela qualidade das outras equipes, mas a gente sempre vai olhar para cima, né? Vai olhar para o acesso realmente. É difícil, mas respeitando todos, mas vamos correr atrás disso aí até o último jogo. Josenildo Lins, presidente do Alecrim. Eu me lembro do Justino Neto, que dizia que era o periquitão mais querido da BR, né? Isso. Hoje a gente diz que é o time mais simpático e eu digamos, vamos botar o que é o time de todos, porque temos muito ABCdista americano que gosta do Alecrim, que quando encontra com a gente... Faz falta no campeonato estadual. Isso. Tinha um ditado do Bira, que ele dizia assim, aqui, o Alecrim em primeiro lugar, embaixo ele botava, faz muita falta ao estadual, ele botava sempre que ele escrevia alguma coisa. Era Olha aí, eu não sabia, mas faz muita falta. Ele dizia que fazia muita falta, aí eu disse, mas o pior que é verdade, tem muito... Tem torcedor... Diminuiu um clássico, né? Isso. A gente, quando a gente tinha o CT lá, que eu acho que foi hoje, que aquele CT tivesse, a gente ainda estava, um negócio que foi feito lá atrás, era ainda a vanguarda, porque era muito grande, era todo preparado, né? Mas infelizmente teve esses problemas de justiça, mas é a vida que anda, é desse jeito mesmo, a gente tem que passar por dificuldades, mas correndo atrás do sucesso, né? Sempre, né? Presidente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, um bom jogo. Amanhã contra o Laguna, é um jogo duro, é um jogo difícil, um jogo complicado, não é mais que o Alecrim possa... Com certeza, a gente já passar pelo time vegano. A gente treinou essa semana focado mesmo nesse jogo e vamos para cima, tentando ganhar, sempre porque o jogo é fora de casa, é difícil, que o Laguna também está na briga, né? Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Os jogadores, com certeza, a gente vai deixar a torcida feliz amanhã. Muito bem, minha gente, vamos chegando ao final aqui de mais um Em Campo com o Barba desta sexta-feira. Muito obrigado a todos aí pela companhia, um grande abraço e segunda-feira, 18 horas, a gente vai estar de volta com a nossa resenha do Barba e sexta-feira que vem sexta-feira que vem é feriado, mas na próxima a gente volta com mais um Em Campo com o Barba. Tchau!